Pessoal, bom dia, tudo bem? Mais uma palestra aqui. O assunto que a gente vai debater hoje é um assunto bem importante, que ele mostra todo o nosso organograma da empresa. Principalmente dentro do organograma, ele tem a descrição das atividades e das hierarquias. E esse é um material, né? Esse é um documento que ele pode ser passado para vocês, para que vocês possam analisar qual é a descrição de cada cargo, mas principalmente quais são as atividades diárias, as atribuições e a quem cada cargo se recorre. Por que dessa palestra? Principalmente para a gente entender no showroom as atividades, principalmente do gestor regional e do gestor da loja. Essa conversa de hoje é para que a gente possa esclarecer alguns pontos e que fique claro para vocês cada vez mais a atividade de cada um desse profissional. Claro que sempre ali um alinhamento, um balizamento do que acontece no dia a dia e as principais funções. Mas a principal função hoje, né, e nós gostamos de falar aqui na Pormad, de um colaborador é ocupar os espaços vazios, desobedecer para fazer o melhor, fazer o que os outros não estão enxergando e principalmente inovar para que a gente possa cada vez mais melhorar a performance do nosso time. Mas começando pelo gestor regional, qual é a função específica do gestor regional? Dentro desse documento vocês vão entender que tem uma série de coisas que ele faz no dia a dia. E ali vocês vão poder ler uma a uma. Mas escrevendo de uma maneira mais objetiva, o regional ele tem uma função específica em formar o time. Então, basicamente, ele pega uma região onde nós vamos colocar um showroom e o ponto principal desse regional é a formação de um time. Desde a contratação do gestor, dos consultores, CRs e o técnico. Outro ponto importante, a partir da formação desse time, ele vai fazendo reuniões estratégicas e analisando região e a região e fazendo o alinhamento com esse time conforme a particularidade de cada região. Então, aplicando os valores da área comercial, também fazendo com que esse time entenda o contexto e aplique o processo da venda consultiva. Também em cima disso, ele desenvolve ações conforme a necessidade de cada showroom. A partir do momento que tem essa formação de time, ele vai entender quais as ações de prospecção, quais as ações do canal de conversão com os consultores e principalmente o que ele precisa fazer mês a mês com o gestor da loja em relação ao pós-venda. Então ele vai alinhar estratégias com o CRA, onde o CRA vai atuar, como ele vai atuar devido à particularidade de cada região. Entender se o time comercial está entendendo a venda consultiva, está alinhado aos nossos valores, se nós temos hoje equipe de instalação preparadas para a gente trabalhar com a venda com instalação inclusa, se o nosso técnico está trabalhando conectado com o time para que nós possamos diminuir os erros de cadastro e diminuir os índices de assistência técnica. Então o trabalho do consultor, do gestor regional é fazer isso. E também criar uma conexão com o time interno de suporte e análise. Além de o gestor regional criar essa conexão, ele também ajusta esse processo. Então ele faz os ajustes necessários para que tenha um bom andamento da nossa máquina de venda. Ele faz com que o time da análise se conecte com o gestor da loja e os consultores para que a venda consultiva aconteça e nós possamos aplicar e fazer concessões negócio a negócio, para que a gente possa trabalhar negócio a negócio e o time interno de suporte, desde o suporte do CRA, o time da análise, o time de treinamento, o nosso online, o marketing em geral, todo esse time possa trabalhar conectado e dê o melhor ambiente possível para que vocês aí na ponta possam performar cada vez mais, gerar mais venda. Então o time de suporte é um time que dá o suporte para vocês e toda a tratativa para que vocês possam desempenhar o melhor papel possível. Ah, mas eu estou com um problema com o time da análise porque demora no retorno. O gestor regional, junto com o gestor da loja, faz uma reunião com o Adrian, que hoje é responsável pelo time da análise, para corrigir esse processo.
ou faz uma reunião com a Anne e com a Márcia para corrigir o processo do CRA. Então a função do gestor regional é fazer essa conexão e que os ajustes possam fluir da melhor maneira possível. Além de ouvir vocês no dia a dia, de uma maneira empática, para que cada vez mais essa relação das pessoas possam ter condição, para que elas tenham condições de desempenhar o melhor trabalho possível e nós possamos continuar sendo uma das melhores empresas para se trabalhar. Mas e quando esse regional chega no showroom? A função do regional no showroom, quando ele chega com vocês, é principalmente apresentar os resultados, mostrar o que vocês estão entregando, para onde nós precisamos ir e qual é a meta, qual é a expectativa daquela região, junto com vocês. Analisar com o gestor da loja os indicadores de prospecção, que são aqueles indicadores do CRA, quantidade de arquitetos na carteira desse CRA, quantidade de visita que esse CRA vem fazendo mês a mês, o que ele vem entregando de propostas abertas, propostas fechadas, se existem propostas baixadas como perdida. Então ele faz esse acompanhamento e principalmente conectando o gestor da loja, o time de suporte e o CRA para poder dar o feedback. Ele acompanha também o time comercial, os consultores, para entender como está a carteira de cada consultor, o tamanho dessa carteira, se nós conseguimos identificar melhorias e treinamentos específicos para cada consultor ou um treinamento geral para que esse time possa performar da melhor maneira possível. Treinamento de produto, conversão de venda, identificar se o consultor e o gestor da loja junto com o CRA estão trabalhando junto e em conjunto para poder gerar a melhor estratégia possível para cada negócio. Trabalhar também com a parte do pós-venda, fazer uma reunião com o gestor da loja e identificar como está o trabalho do técnico. Hoje, os nossos instaladores na região estão suprindo a nossa necessidade, precisamos capacitar melhor esses instaladores. Hoje o nosso técnico conhece o nosso clube de pontuação, o mestre da instalação, está conectado com o nosso time interno de ADVI para que a gente possa trazer mais profissionais dentro da nossa base. E com essa análise que ele faz com o gestor da loja, ele identifica pontos de melhoria e cria ações com esse gestor para desenvolver o time. Seja em treinamento, seja em feedback para que determinado profissional, seja em um treinamento com o time, uma reunião, para a gente fazer uma análise do que a gente pode melhorar dentro do nosso processo. E aí, depois dessa reunião com o gestor da loja e junto com o time, identificando esses pontos de melhoria, ele acompanha aquele ponto que está tendo mais dificuldade. Digamos que o nosso showroom hoje em determinada região tem muita dificuldade com pós-venda, com o técnico, com a equipe de instalação. Esse regional acompanha o técnico e desenvolve e identifica no campo, através desse acompanhamento, o que e qual estratégia é melhor para que a gente possa resolver aquele problema. Ele faz, se hoje a gente está tendo dificuldade com o CR em encontrar ou trabalhar com novos arquitetos, ele acompanha essa CR nessas visitas. Através desse acompanhamento, treinando essa CR e principalmente sendo um fator novo dentro dessa visita para que esse arquiteto possa nos atender. Então o trabalho básico, diante de todas as outras coisas, mas essa é a função básica do gestor regional. O gestor regional ele desenvolve, ele capacita pessoas. O nosso gestor regional não está para resolver problema em dar desconto, não está para resolver em dar uma melhor condição de pagamento, não está para resolver um problema de melhorar uma condição fora de hora. Aliás, pessoal, o gestor regional está para que nós possamos ser uma melhor empresa para se trabalhar e continuar sendo, é dar o melhor ambiente de trabalho possível para vocês. E fazer essas conexões e principalmente desenvolver vocês aí na ponta. Entender as dores, os anseios e principalmente dar os feedbacks para vocês, para que a gente tenha em cada região um time de alta performance. Como falamos, o gestor regional ele tem um papel muito estratégico dentro do nosso negócio e é importante vocês debaterem esse assunto entre vocês
e questioná-lo se realmente isso está acontecendo em cada showroom. E agora a gente vai falar um pouco sobre o gestor da loja. Dentro desse documento tem todas as atividades ali selecionadas, mas eu separei algumas macro aqui para que vocês debatam aí. O nosso gestor da loja, pessoal, ele não é um gerente de varejo. O gerente tradicional de varejo hoje, ele tem uma particularidade. Ele sempre fica atrás de uma mesa, na maioria das vezes, e ele tem hoje o livre-arbítrio de um nível de concessão de desconto e condição de pagamento. Então ele tem lá X% que ele pode dar mais de desconto e ele vai trabalhando com esse nível de desconto para cada consultor, como que se ele tivesse uma autonomia para gerir esse negócio. Pois bem, a Pormad não é assim. A Pormad não trabalha dessa forma. O gestor da loja, ele também desenvolve pessoas. Ele capacita os nossos profissionais e conduz e orienta os nossos profissionais a fazer a venda consultiva, gerando estratégia negócio a negócio, e antes de fazer a apresentação da proposta, conversar com o time de análise, e aí sim, com cada consultor, ele identificar se naquela proposta ele vai dar 5% de desconto, ele combinar com o consultor. Olha, passa 3 e deixa 1 para mim. Que aí você me chama, como esse cliente bate muito em preço, eu chego e eu faço a concessão de mais 1%. Criar essas estratégias faz parte do 5 ou 10% do trabalho do gestor da loja. E eu espero cada vez mais que isso fique claro na cabeça de vocês. Hoje, o nosso gestor da loja, ele não é um gerente de loja tradicional de varejo. Ele é uma pessoa estratégica para capacitar e desenvolver e acompanhá-los no dia a dia. Então, o gestor da loja, ele tem um ponto importante, principalmente de acompanhar o time comercial e cuidar das pessoas. Manter um clima organizacional. O clima é o dia a dia, todo mundo trabalhando conectado. O CRA conectado com os consultores. O CRA acompanhando as negociações dos consultores e não fechando proposta para os consultores. Acompanhando essas negociações. Acompanhando se o técnico está conectado com os consultores de venda para evitar erro de cadastro. Acompanhando os instaladores na instalação inclusa e se a gente está tendo um cliente feliz, um cliente indicador. E uma das principais funções hoje do gestor da loja, além de ele gerir toda a estrutura, é principalmente trabalhar a carteira de vocês. Trabalhar a carteira do CRA para identificar o tamanho dessa carteira. Quantos arquitetos tem? Quantas visitas esse CRA está fazendo durante a semana? O que essas visitas estão gerando de resultado? Quantas propostas tem em aberto? Quantas foram fechadas no período? Foi proposta em abertas e que foram perdidas com o arquiteto vinculado? Ou como foi esse relacionamento desse CR com esse arquiteto que foi baixado como perdido? Nós não tínhamos produto? Entender dentro dessa carteira do CRA uma análise RFM dos 100 arquitetos que tem na carteira, quantos compraram nos últimos 30 dias? Quanto compraram nos últimos 3 meses? Quem desses arquitetos nunca compraram? Todos esses arquitetos são aqueles principais arquitetos da região que tem mais obra em andamento. Olhando o time de conversão para cada consultor de venda, qual é o tamanho da carteira de cada consultor? Quantos negócios cada consultor tem? Esses negócios, eles estão organizados lá no CRM, no nosso painel de negócios. Todos os negócios estão em proposta gerada, apresentação da proposta personalizada, estão lá em fechamento do mês. O time hoje vem conseguindo atender as oportunidades que chegam de maneira rápida e efetiva. O nosso atendimento está sendo feito com a venda consultiva através dos nossos valores comerciais. Essa é a função primordial do gestor da loja. E sim, não é dar desconto. É fazer com que o time comercial faça o processo da venda consultiva e ele acompanhando e orientando para que possa, junto com o time, fazer a melhor estratégia para cada negócio. Então, a partir do momento que ele faz esse trabalho negócio a negócio, ele acompanha cada proposta e conecta. Quando é uma proposta que tem um arquiteto vinculado, o CRA para identificar qual a melhor estratégia para abordar esse cliente. Se é um arquiteto que já teve dificuldades numa venda consultiva e para ele está machucado com a instalação, conectar o técnico para visitar
junto com o CRA, esse arquiteto, ou esse técnico estar junto na negociação com esse cliente. Esse tipo de estratégia é muito mais importante para nós no dia a dia. Analisar as atividades diárias de cada consultor junto ao CRM, se está usando o nosso painel de negócio no nosso CRM a favor dele. Se realmente ele está pontuando as informações ali, quando ele for fazer uma medição inicial, e se ele vai conseguir usar essas informações na apresentação da proposta ou no fechamento. Trabalhando o nosso pós-venda, identificando o trabalho do técnico, se a agenda do técnico está correta, se o técnico vem trabalhando junto com o time comercial e o time vem junto com esse técnico fazendo prospecções. Verificar se a venda com instalação inclusa está boa, se as propostas hoje, esses clientes estão satisfeitos com esses instaladores que a gente tem. E principalmente, a função do gerente da loja é identificar quem são os principais concorrentes na região. Como esses concorrentes trabalham? Passar para o time qual estratégia é melhor para combater um cliente que está falando que tem uma proposta do concorrente X ou Y. O gestor ele precisa estar antenado com esse todo para que possa ajudar o time dele no dia a dia. Outro ponto, ele precisa entender principalmente que a responsabilidade do showroom estar em perfeitas condições é do gestor da loja. Os nossos mostruários, as nossas portas estão impecáveis, o nosso ambiente da loja está limpo, higienizado, a nossa estrutura hoje está condizente para que a gente possa entregar a melhor experiência possível para o nosso cliente. E aqui eu não estou falando, pessoal, se é um showroom mais bonito, maior ou menor. É o básico bem feito. É os mostruários impecáveis, a limpeza, a organização, o atendimento individualizado, esse acompanhamento no atendimento de servir uma água, oferecer um café, deixar o cliente cada vez mais tranquilo e confortável para que ele possa negociar a proposta que ele está ali para ser executada. Principalmente, a função do gestor da loja é acompanhar e direcionar o time, é conectar os setores, conectar o CR com o consultor com o técnico com o CR, esse time com os instaladores na região. E o gestor, o principal papel dele é desenvolver essas pessoas no dia a dia. É fazer com que esse consultor, quando ele entra na empresa, ele performe-se rápido. Ele atinja 100 mil da meta o mais rápido possível, para que ele cada vez mais ganhe dinheiro conosco e se sinta confortável em continuar trabalhando na Pormad. Essa é a real função do gestor da loja, além de manter esse clima organizacional bacana. Então, quando existem insatisfações, demandas, dores do time, o gestor precisa ouvir, trazer para o regional para que a gente possa tratar no dia a dia e principalmente nos posicionar para que a gente possa dar o melhor ambiente possível para que o time possa performar. Então, pessoal, para finalizar, eu gostaria cada vez mais que vocês olhassem esse documento aí que estava na tela, desse organograma, e principalmente que vocês debatessem aí. Às vezes, eu já percebi em determinadas situações que as pessoas elas fazem algumas análises em relação ao gestor regional e o gestor da loja, cobrando que o gestor regional e o gestor da loja eles resolvam tudo. E na verdade o gestor da loja e o regional eles são intermediadores. O gestor regional e o gestor da loja ele vai intermediar o processo junto ao saque, junto ao nosso cliente feliz e vai pedir agilidade nisso. O nosso gestor da loja junto com vocês vão criar a melhor estratégia possível para aquele cliente, para aquele negócio, solicitando um desconto para o time da análise. Envolvendo, dependendo da negociação, até um regional, por que não? Dependendo da negociação, se ela for mais pesada ou não. Mas cada vez mais fazendo essa tratativa para que a gente possa crescer aí na ponta, identificando quem são os nossos concorrentes e fazendo as ações mais assertivas possíveis para que a gente gere resultado, para que nós possamos ter mais conversão e principalmente, através dos nossos negócios, a gente bater meta e cada vez se tornar mais relevante através das vendas. Beleza? Eu espero, pessoal, aí que vocês debatam esse assunto agora, debatam com o gestor da loja, debatam com o gestor regional,
cobrem, no bom sentido, o gestor da loja, o gestor regional, esse entendimento para que a gente possa estar cada vez mais alinhados com os nossos processos. Beleza? Eu fico aqui, até a próxima palestra.